do 1 em diante, até o versículo 7. Amém? Como eu falo, a minha Bíblia, amados, ela vai ter uma tradução diferente da dos irmãos, de alguns irmãos. Eu estou com a NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, que é uma linguagem bastante simples e bem mais explicada para que a gente venha entender, ter um entendimento melhor. Amém? Mas é a mesma coisa que os irmãos irá estar lendo aí. Amém? Capítulo 1, 1 Timóteo, versículo 1 até o 7. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, o nosso Senhor, por ordem de Deus, nosso Senhor, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, a nossa esperança, escrevo a você, Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a província da Macedônia. Existem aí, nessa cidade, alguns que estão ensinando doutrinas falsas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassado, pois essas coisas só produzem discussões. Ela não tem nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé verdadeira. Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que eles mesmos falam com certeza. Eu pulei um versículo aqui, amém? Versículo 5. Eles não têm nada a ver com esse plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Essa ordem está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros com um amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Eu vou continuar nos 6, viu? Alguns abandonaram essas coisas e se perderam em discussões inúteis. Eles querem ser mestres da lei de Deus, mas não entendem nem o que eles mesmos dizem, nem aquilo que falam com tanta certeza. Amém? A igreja pode sentar no nome de Jesus. Mensagem, amados, a qual eu quero trazer nessa noite, fala vivendo o verdadeiro Evangelho. Vivendo o verdadeiro Evangelho. Eu creio, amados, que talvez algumas pessoas que se encontram aqui nesta noite, talvez já passaram por vários lugares, a qual esses lugares apresenta um evangelho diferente do que está aqui nesta palavra. E talvez por você esperar alguma coisa daquilo que foi prometido a você através desse evangelho não aconteceu e você se decepcionou, até mesmo com Deus, e chegou a negar a sua fé. Porque, amados, viver esse evangelho verdadeiro, a qual o Senhor Jesus, a qual os apóstolos do Senhor Jesus, Ele pediu para que nós viéssemos a viver. Ele não é fácil. É um evangelho, amado, a qual algumas pessoas por aí afora anunciam um evangelho que, se você não tiver, que Deus não está com você, ou porque você não tem uma vida abençoada. Mas o pouco que eu conheço desse evangelho, amados, é um evangelho que nos ensina diferente.
que para que eu possa ter alguma coisa, eu precise renunciar. Que para que eu possa ser alguém, eu preciso deixar de ser. E esse é o verdadeiro Evangelho. Que o nosso eu, amado, quando ele sente para que eu venha querer ser servido, esse Evangelho ele me chama para que eu possa servir. Então, é um Evangelho diferente daquilo que talvez muitos de nós crescemos aí ouvindo. E assim, da mesma forma, Paulo aqui ele fala a Timóteo. E uma coisa que eu quero aqui falar, amados, da parte de Paulo, que Paulo na maioria das suas cartas, onde ele está escrevendo, ele fala uma coisa importante que eu parei um pouco para meditar nisso. Paulo, ele declara, ele fala: eu, Paulo, da parte de Deus, nosso Senhor, e da parte de Cristo. Ele sempre, se você for observar, amados, nas suas cartas, Paulo ele deixa bem claro, bem enfático isso. Mas por que Paulo estava falando isso? Paulo, nós sabemos que Paulo era o apóstolo dos gentios, os não judeus, não é verdade? Então eu fui entender, amados, por que Paulo ele falava tanto e deixava bem claro para aquelas pessoas a qual ali ele estava direcionando a elas, tanto através de carta como através do Evangelho anunciado. Ele dizia: eu, Paulo, da parte de Deus. E eu fui entender, amados, que Paulo dizia isso porque muitos que estavam ali do mesmo lado que ele, estavam professando a mesma fé, vivendo no mesmo Evangelho, talvez duvidasse do chamado de que Deus tinha na vida de Paulo. Então Paulo ele deixava bem claro que o seu chamado, o seu apostolado não era da parte de homem, não, mas era da parte de Deus. Mas também é bem verdade, amado, que Paulo, quando ele foi a Jerusalém, se reunindo ali junto com os discípulos, os apóstolos, e eles reconheceram que verdadeiramente o chamado de Paulo era da parte de Deus. Porque há um pouco tempo atrás, Paulo estava indo numa grande missão de matar aqueles a qual ele perseguia, que eram os servos de Deus. Então também, por um lado, até entendo a desconfiança de alguns em saber, será que verdadeiramente esse homem está vivendo esse Evangelho? Será que verdadeiramente esse homem ele está falando a verdade? Então Paulo ele declarava que o seu apostolado não era da parte de homens. Eu convido vocês a abrir suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 5. Versículo 4 e 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 4 e 5. Você só lê o 4, amém? Versículo 4. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que o homem é chamado para ser grande sacerdote, assim como foi Arão. Então podemos ver, amados, que o homem ele não pode, por si próprio, se dar a honra de se fazer ou de se transformar num sumo, num grande sacerdote. Mas aqui a palavra de Deus fala que é pela vontade
somente pela vontade de Deus que um homem ele pode ser um grande, um sumo sacerdote. Quando nós falamos de sumo ou grande sacerdote, nós estamos falando exatamente de pessoas a qual Deus coloca em determinada posição para que ele possa anunciar com clareza e firmeza a respeito do reino de Deus, com clareza e firmeza a respeito do verdadeiro evangelho da parte de Deus. Então Paulo estava dizendo isso, que o meu apostolado, o meu chamado, ele não vinha da parte de homem, porque o homem, se não for também pela parte de Deus, o homem ele não pode. Eu creio que cada pessoa aqui, cada pastor, pastoras, se hoje chegou aonde estão, levado pela pastora ali a consagrar o pastor, foi porque Deus permitiu e Deus falou para a pastora e o pastor. E eles obedeceram. Então foi pela parte de Deus, não foi pela parte de homem. E que cada um a qual hoje está aqui com o seu chamado, foi porque Deus permitiu. Mas também é bem verdade, amados, que no meio de nós tem muitos Arãos não, Saús, e não queremos aceitar que alguém, talvez inferior a mim ou a você, chegue a determinado lugar aonde eu queria estar. Saul, ele foi ungido a rei de Israel. Mas Saul, ele preferiu andar pela sua própria vontade. Ele preferiu andar pela própria vontade do seu coração. E Deus, amados, Deus ele sonda o meu e o teu coração. Então, amados, Saul, ele foi aprovado por Deus. Deus deu a oportunidade para que ele pudesse executar a vontade de Deus. Mas quando ele saiu da visão de Deus, ele passou somente a querer fazer a sua vontade, aquilo na qual somente ele achava que estava certo. Aí Deus pega, amado, e vê um cabra franzino lá no meio dos matos, e ele olha o coração dele. E esse rapaz franzino a qual eu estou falando se chama Davi. Então Deus pede para que o profeta vá à casa de Jessé. E Samuel, ali, porque ele não quis olhar, ou talvez ele se deixou levar pela situação, ele fez um pré-julgamento. Pré-julgamento é que quando eu julgo alguém, antes mesmo Deus ter a certeza de quem é aquela pessoa. E se passaram todos por ele. Mas Deus, ele não olha para a tua aparência. Deus, ele não olha para a tua escolaridade. Deus, ele não olha para o grau de conhecimento que eu e você tem. Não. O que Deus olha, amados, é para um coração que está disposto a renunciar, que está disposto a deixar suas vontades para cumprir a vontade de Deus na tua vida. É isso que Deus ele está preocupado e que ele está à procura. Mas Saul, jamais isso conseguiria entrar na cabeça de Saul, de que talvez ele poderia perder o seu reinado para o simples
pastor de ovelhas. Aí vem a diferença. Não é um título, não é um cargo que vai determinar, que vai dizer se eu sou um homem ou uma mulher de Deus. Não. Porque quantas pessoas aí embaixo talvez pagam mais o preço do que eu que estou aqui em cima nesta noite. Quantas pessoas aí embaixo têm um grau de intimidade com Deus mais do que eu que aqui estou nesta noite. Porque Deus está procurando um coração sincero. Não daquele que talvez se ache santo demais. Não talvez daquele que se ache que sabe demais. Não. Deus está procurando um coração sincero. Que verdadeiramente queira dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu quero dizer uma coisa nesta noite. O que é que Deus fez? Deus disse: Saul, eu te levantei, mas também eu esquadrinhei o teu coração, e tu foi aprovado por mim. Então Saul desce. E Deus fez o quê? Chamou Davi. E Davi vem. Sabe o que eu quero dizer com isso nessa noite, amado? E é coisa que já está acontecendo aqui, pastora. Irá acontecer mais ainda. Deus está levantando Davis no meio de nós. Deus está levantando Davi no meio de nós. E não precisa você querer entender Saul, não. Você não precisa querer entender, porque a vontade é de Deus. E quando Deus ele manda, nós só temos que obedecer. Nós só temos que obedecer, porque a Deus diz que quando Deus age, agindo Deus, quem impedirá? E quem sou eu para questionar quando Deus ele chama? Quem sou eu para questionar a vontade de Deus na vida do meu irmão? Então, amados, se aqui tem algum Saul que não se alegra com aquilo que está acontecendo na vida dele, se aqui tem algum Saul que não se alegra com o chamado de que Deus tem na vida dele, eu quero dizer uma coisa: pastor, você pediu para ser pastor? Os pastores aqui pediram para ser pastor? Não. Você não aceita o chamado deles? Você não aceita o chamado deles como um pastor que verdadeiramente foi chamado por Deus? Vai resolver com Deus. Vai tomar satisfação com Deus. Aleluia, Deus. E que quando Deus levantar um pequeno, uma criancinha, se for, eu vou mandar para ele uma coisa, pastor, o que aconteceu com a belinha aqui na frente. E Deus está levantando Davis. Isso é profético, mano. Aleluia. Isso é profético. Deus está levantando Davi. Não queira ser Saul, queira ser Davi. Aleluia. E eu me alegrei. Eu poderia, mas não quero ser hipócrita. Eu quero ser realista. Eu poderia dizer: não, eu queria ter a oportunidade de estar ali. Não, uma criança dessa está ali, que ali era eu. Eu poderia, talvez, querer isso de mim. Mas eu me alegrei por ela estar aqui naquele dia. Eu quero dizer, ela não está aqui, né? Mas eu quero dizer, amados, que Deus, Ele talvez se alegrou mais com a pregação, com a ministração com o coração sincero da belinha, do que muitos teólogos pregadores que estão aí no mundo afora. Deus diz, pastor, Deus diz, Deus vai levantar na vista aqui, pastor. E aquele que questionar vai se ver com Deus, vai tirar satisfação com Deus.
chamado, amado, é de Deus. E se você se meter na frente, você vai ser atropelado. Vai ser atropelado. Então, amados, Paulo ele deixava bem claro que o seu chamado não era da parte de homem, mas era da parte de Deus. Porque no meio deles, amados, tinham pessoas que não acreditavam, até mesmo aqueles que estavam do lado dele, porque desconfiavam. Então Paulo, quando ele falou que ele estava a caminho da Macedônia, ele fez um pedido a Timóteo, para que Timóteo permanecesse na cidade de Éfeso. Porque na cidade de Éfeso, amados, estava acontecendo algo a qual poderia atrapalhar os planos e o projeto de que Deus tinha naquela cidade. Isso não é diferente nos nossos dias de hoje. Eu quero dizer uma coisa, mas quando eu li 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, uma coisa eu entendi. Deus está querendo que muitos de nós venhamos a deixar de ser Saulos para ser Paulo e fazer Timóteo. Se você for ler, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Muitos nós temos que deixar de ser Saulo. Temos que deixar de matar os nossos irmãos. Glória a Deus. E temos que ser Paulo para encorajar os nossos irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia. E temos que ser Timóteo para ouvir e aprender com os nossos irmãos. Glória a Deus. Então eu estava vendo ali, amados, pessoas do mesmo âmbito a qual Paulo estava, pessoas que caminhavam juntamente com Paulo, estavam trazendo falsas doutrinas, e Paulo, amados, observou isso, e como um homem prudente, a qual seguia as Escrituras, amados, à risca, a qual ele queria viver verdadeiramente o Evangelho, o verdadeiro Evangelho, ele se preocupou com isso. Então ele disse no versículo 3: peço que você continue na cidade de Éfeso, como já pedi quando estava indo para a Macedônia. Existe aí nessa cidade alguns que estão ensinando falsas doutrinas, e você precisa fazer com que eles parem com isso. Como eu falei, amados, você que hoje se identifica com Paulo, você tem que ajudar o teu irmão que ainda está começando a ser Timóteo, que venha verdadeiramente conhecer as Escrituras como ela é, para que eles venham defender, assim como Paulo queria que Timóteo viesse a defender o Evangelho, você assim também possa fazer. Então ele disse para Timóteo, para que Timóteo falasse para essas pessoas, para que eles viessem a parar com aqueles ensinamentos. Por quê? Versículo 4: diga a essas pessoas, diga a essa gente que deixe de lado as lendas e as longas listas de nomes de antepassado, pois essas coisas só produzem discussões e ela não tem nada a ver com o plano de Deus, que é conhecido somente por meio da fé. Hoje, amados, com o que eu posso entender relacionado ao Evangelho de Deus para as nossas vidas, relacionado àquilo que Deus, a qual Jesus também, através de Jesus, Ele nos veio ensinar. Qual o sentido do verdadeiro Evangelho nas nossas vidas? E muitos de nós, talvez, amados, entramos em discussões, que essas discussões elas não vêm a nos edificar, mas elas vêm causar discussões
no meio de nós. Assim como estava acontecendo discussões lá em Éfeso. Talvez alguns achavam que por saber mais do que algumas pessoas, queriam impor os seus conhecimentos, queriam impor a sua própria sabedoria. Mas Paulo sabia que aquilo ali não estava edificando a vida deles. Pelo contrário, estava tirando a essência do verdadeiro evangelho na vida daquelas pessoas. Então ele pediu para que Timóteo combatesse aqueles ensinamentos. Abre a tua Bíblia, lá em Gálatas 1, versículo 8. Aleluia. Gálatas 1, versículo 8. A palavra de Deus fala, amados, assim: mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja anátema ou amaldiçoado. Então, amados, Deus ele nos deixou essa palavra. Verdadeiramente Deus, ele usa homens, usa mulheres que têm intimidade, que pagam o preço para que possa ter a revelação da sua palavra para as suas vidas. Mas nada que venha a sair do contexto dessa palavra. Porque tudo aquilo, amado, que queira sair do contexto dessa palavra tem que ser considerado amaldiçoado. Estava acontecendo exatamente isso na cidade de Éfeso. Existia um homem chamado Himeneu, e outro Alexandre, e outro também, se não me engano, Fileto, que eram pessoas que estavam com Paulo, mas que eles abandonaram o verdadeiro evangelho, porque eles estavam se deixando levar por fábulas, por falsos ensinamentos, e com isso também eles estavam contaminando outras pessoas. Aí Paulo diz: esses eu entreguei a Satanás. Mas na verdade, nem com Satanás eles vão ter que se haver. Vão ter que se haver com Deus. Porque Deus ele não aceita, amado. E essa palavra ela vem ser distorcida. Deus ele não aceita que eu venha a desviar o meu irmão que está andando no caminho certo para o caminho errado. Deus ele não aceita. Então Paulo ele estava pedindo para que Timóteo viesse a combater. E assim tem que ser eu e você, amados. Mas para que eu e você venhamos a fazer isso, nós precisamos verdadeiramente conhecer o verdadeiro Evangelho. Nós verdadeiramente precisamos viver o verdadeiro Evangelho nas nossas vidas. E não há nada demais, amados, quando eu quero renunciar, para que eu possa viver. Que é o que mais impede de que nós venhamos a viver o verdadeiro Evangelho. É o nosso eu, é a nossa vontade. Isso que nos impede. Às vezes nós falamos que é o diabo que quer nos derrubar. Ele realmente tem essa vontade. Mas nada acontece se não for da permissão de Deus. Mas nós muitas das vezes, nós mesmos se distanciamos da vontade de Deus para as nossas vidas. Voltando lá a Timóteo. Essa ordem
está sendo dada a fim de que amemos uns aos outros, com o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé verdadeira. Aqueles homens amados, eles estavam ensinando coisas de homem, não coisas que estavam vindo da parte de Deus, a respeito daquilo que eu teria que comer, que eu poderia comer ou não poderia comer, ou ensinando de que algumas pessoas, e pelo lado, isso estava certo, eu teria que ter cuidado de forma a qual eu estava vivendo. Mas ele também ensinava de que os mistérios de Deus só estavam somente para algumas pessoas, para que aquelas pessoas não viessem ter o conhecimento geral da palavra, para que aquelas pessoas viessem a se prender somente à sabedoria a qual eles apresentavam, sabedoria, conhecimento de homem. Abre tua Bíblia lá em 1 Timóteo, versículo 4, capítulo 4, 1 e 2. Quero que devemos ter cuidado, irmãos. Devemos ter cuidado com aquela pessoa que está aqui em cima. Você deve ter cuidado comigo que estou aqui em cima, para ver que aquilo que eu estou falando não pode estar vindo de mim mesmo, pelo fato do meu conhecimento. E você tem que examinar na palavra do Senhor para saber se aquilo que eu estou falando verdadeiramente está na palavra de Deus. Como eu já falei, o homem não tem o poder de mudar a tua vida. Ele pode até influenciar, mas lá na frente, amado, você vai cair. Porque um cego não pode guiar outro cego. Então você tem que ter cuidado. Eu digo até comigo mesmo. Porque se eu não estiver falando daqui da palavra do Senhor, e pelo fato de eu estar aqui na frente, eu posso falar algo para que você venha acreditar naquilo que eu estou falando. E Paulo advertiu isso. E através da palavra de Deus, amados, Deus nesta noite está nos advertindo. Para que cada dia, para que cada tempo, fora ou em tempo, nós venhamos conhecer mais e mais da palavra do Senhor. Para que cada dia nós venhamos mais e mais a comer do rolo, a comer dessa palavra, para que ela possa entrar em nós e possa criar raízes, para que nós não venhamos a ser enganados com qualquer falsa doutrina. Amém? Olha o que fala aqui em 1 Timóteo capítulo 4. E o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônio. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Olha o que Deus fala a mim e a você nessa noite. Paulo fala aqui que nos últimos dias o Espírito de Deus dizia claramente que muitos iriam abandonar a fé. Mas por que isso iria acontecer? Ou por que isso aconteceu? Como eu falei no começo, pessoas que não estavam fundamentadas aqui nessa palavra. A palavra de Deus fala que nós não temos que somente ser ouvintes, mas ser o quê? Praticantes da palavra. Então muitos iriam abandonar a fé nos últimos tempos. E será que eu e você temos visto isso? Muitos de nós, em alguns momentos, até mesmo nós pensamos em dizer não, eu não quero ir mais para a igreja, eu não quero mais estar nesse caminho, o problema está demais na minha vida, as perseguições estão fortes demais, as lutas,
Mas o que será de você, amado, sem essa palavra? Porque é através dessa palavra, amados, que nos dá o conhecimento do caminho para a vida eterna. É através dessa palavra, amados, e é através dela que nós somos limpos. Agora o Senhor ele fala, lá em João 15, vós já estão limpos pela palavra. 2 Timóteo 4:3. Timóteo 4:3. E nós temos que ter esse cuidado, mano. Cada dia se firmar, cada dia se apegar mais e mais à palavra do Senhor. Talvez você possa ter dificuldade para entender, talvez você possa não ter ânimo para ler essa palavra, mas é preciso que você venha ter intimidade com essa palavra. Então o que você deve fazer? Pedir ajuda a Deus para que Deus possa abrir os seus olhos. Pedir ajuda ao Espírito Santo para que o Espírito Santo venha a revelar essa palavra na sua vida. Mas o conhecimento dessa palavra, mano, para a tua vida é necessário. Porque como fala aqui, como eu falei, 1 Timóteo capítulo 4, muitos irão abandonar a fé, porque eles irão fazer o que, irmão? Eles darão atenção a espíritos enganadores, a ensinamentos que vêm de demônios. E esses ensinamentos virão de pessoas, amados, a qual estão sendo usadas para poder tirar a visão daqueles que estão andando no caminho certo. E que você venha ter cuidado. 2 Timóteo, eu falei capítulo 4, versículo 3. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas vão dar atenção. Pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão aos seus próprios desejos e arranjarão para si uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. E Deus, amados, aí eu fui entender, porque eu estava aprendendo muito a Timóteo. Deus, nesta noite, amado, Ele está querendo que eu e você venha defender a essência dessa palavra. Deus, nesta noite, Ele está querendo que eu e você verdadeiramente nós venhamos andar na essência dessa palavra. Que nós não venhamos ser somente ouvintes, não. Que nós venhamos ser praticantes dessa palavra. E uma das coisas, amados, que nos faz talvez querer não ouvir determinadas pessoas é porque talvez eu espere receber dessa pessoa alguma coisa para a minha vida, e talvez quando eu não acho interessante, quando essa pessoa venha subir aqui para poder pregar a palavra de Deus, eu quero fechar o meu ouvido, porque eu só estou querendo ouvir aquilo que eu quero. Esses ensinamentos não é de Deus. Essa concepção ela não é de Deus. Luiz Hermínio, amado, ele falou uma coisa que eu gostei quando ele falou. Ele disse que o melhor do culto não é quando você ouve uma palavra e vai e sai alegre da igreja e vai para a sua casa alegre. O melhor do culto, o melhor da palavra não é esse. Mas o melhor da palavra que ele fala, mas é que quando eu recebo, eu escuto a palavra que foi ministrada e eu saio triste comigo mesmo. Por quê? Porque essa palavra, amado, ela tem o poder de nos alinhar a ela. Então, quando está algo errado na minha vida,
ela vai querer alinhar. E às vezes alguma coisa que está precisando ser alinhada em nós vai doer. E nós não queremos aceitar. Porque nós não queremos se submeter a ela. Independentemente de quem prega essa palavra, se ele estiver pregando esta palavra, é a palavra de Deus. É a palavra toda poderosa de Deus. Então, amados, chegará esse tempo em que as pessoas elas não irão querer dar ouvidos ao verdadeiro ensinamento das Sagradas Escrituras, e elas irão abandonar a sua fé, ou até mesmo elas irão procurar mestres a qual irão pregar somente aquilo que elas querem ouvir. Eu quero dizer uma coisa, amados: não há conversão se não houver confronto. Como eu escutei uma certa pessoa falando, como eu vou amar o meu inimigo? É fácil você amar alguém que você conhece, que você gosta. Mas como o amor, ele vai ser manifesto na minha vida, o amor de Deus ele vai ser manifesto na minha vida se eu não amar aquele a qual tem alguma coisa contra mim, ou que eu tenha alguma coisa contra ele. Aí a palavra diz que nós temos que amar os nossos. A palavra quer usar? Minha. Vai ser fácil eu amar o meu inimigo? Eu tenho uma escolha: ou eu me alinho a esta palavra, ou eu me alinho aos ensinamentos do mundo, aos ensinamentos de falsos mestres, a qual estão sendo levados por esses espíritos enganadores, esses ensinamentos que não são de Deus, são ensinamentos de demônios, a qual está lá em 1 Timóteo capítulo 4. Quando uma palavra de Deus te confrontar, amado, e você sair triste daqui, glorifique a Deus. Porque é nessa área que Deus está querendo te transformar. É nessa área que Deus está querendo te tratar. É nessa área que Deus está querendo te libertar. Porque Deus, como eu falei, Ele conhece o meu e o teu coração. Eu não conheço. Então, amados, como eu falei, viemos a deixar de ser salvos, enganados pela religião. Deixamos de ser salvo, enganado pelas nossas próprias vontades. Paulo ele estava tão cego que ele não queria entender a verdadeira vontade de Deus. E Paulo não era um leigo não, amado. Paulo conhecia a lei, Paulo conhecia as Escrituras. Mas ele estava cego porque ele queria ver somente aquilo que estava diante dos seus olhos, aquilo a qual ele achava que era verdade. Eu tenho uma frase, amados, que diz o seguinte: quando eu quero enxergar somente as minhas verdades, eu acabo ficando cego para as verdades que estão ao meu redor. Quando eu quero enxergar somente aquilo que eu quero enxergar, eu acabo ficando cego para as verdades que estão ao meu redor. Então eu perco o foco. Eu perco o foco. Então, que nós venhamos, amados, a ser Paulos. E verdadeiramente venhamos quebrar o orgulho dentro de nós. Em achar que, pelo fato de eu um dia achar que sabia algo, não usar de humildade e reconhecer que estava errado. E realmente se voltar ao verdadeiro Evangelho. E que venhamos a ser ou a fazer Timóteo. Isso aqui é outra coisa também, mas que Deus, eu estou falando da parte de Deus, cada um de você, pastora Janaína,
pastor Tiago, pastores. A pastora Janaína é a líder dos jovens, juntamente com seu esposo. Faça com amor o que Paulo fez a Timóteo. Não se desvie. Sabe de uma coisa, como eu já falei, deixe quem quiser questionar o chamado de vocês. Pastora, deixe quem quiser questionar. O foco, esteja fixado no foco e construa Timóteo. Tenha o amor. A palavra de Deus fala, amados, lá em 2 Timóteo, capítulo 3, 15, não precisa abrir, vou o mais rápido possível. 2 Timóteo 3, bem rapidinho. Olha o que Paulo fala a Timóteo. Timóteo, amado, ele era filho de Eunice, neto de Lloyd, a qual as duas tinham se convertido na primeira viagem de Paulo, e filho de pai grego ou pagão. E Timóteo perdeu seu pai, mesmo ainda criança, eu creio, mas ele foi ensinado, foi criado sendo ensinado. Mas Paulo quis trazer, Paulo adotou, na verdade. É isso que eu peço a vocês. Invista na vida desses jovens, pastora, vocês que têm a responsabilidade de ensinar. E vocês, por mais que vocês queiram, por mais que vocês saibam alguma coisa, mas que aquilo que eu venha saber, daquilo que eu tenho a capacidade de aprender, que eu possa tentar fazer com que venha sair daqui, que eu venha aprender daqui. E diz: desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, a quais lhe podem dar sabedoria de levar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, se tiver de exortar, exorta, de ensinar, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Essa frase, amado, eu acho que é o slogan dessa pregação. Faça Timóteo. Amém? E eu agradeço a Deus aqui pela oportunidade. Peço perdão por ter se estendido um pouco, pastora. Mas eu queria passar verdadeiramente, amados, aquilo não que eu trouxe de mim, mas aquilo que veio da palavra, a qual foi lida aqui através da palavra, para que nós venhamos colocar nas nossas vidas em prática. Que nós não venhamos desviar disso aqui. Porque, como fala, amado, que é essa palavra que nos ensinará o caminho certo para a salvação. Amém? Glória a Deus.